Se a gente fosse resumir o que nós já aprendemos no vídeo anterior, a gente poderia seguir esse raciocínio que a gente aprendeu até aqui, né? Todos nós conhecemos uma pessoa vitimista, até porque o papel da vítima é muito cômodo, né? Afinal, se eu sou vítima, eu não tenho responsabilidade sobre nada. Ser vítima me coloca em condição de que o outro me feriu e eu não tenho obrigações de mudar, né? Não foi o que eu causei para mim, então eu sou vítima de alguma coisa, quem causou isso foi o outro, eu não tenho obrigações de transcender isso. Eu estou na minha zona de conforto. E como que eu justifico qualquer fracasso que eu tenha, né? O fato de eu ser vítima de alguma situação, de algum sentimento, de alguma dor, algum sofrimento. E se eu sou a vítima, eu quero chamar atenção para alguma coisa que eu vou fazer como ativismo, por exemplo, é sempre uma conotação de que ninguém tem maior dor do que eu, ninguém tem maior doença do que a minha, ninguém perdeu o que eu perdi, ninguém viveu o que eu vivi, ninguém sofreu tanto quanto eu. Então ser vítima acaba sendo confortável, sem desafio nenhum. Inclusive sem crescimento também, né? Em algum momento todos nós já fomos vítimas, isso é fato. Mas o vitimista, ele faz disso seu modus operandi, seu modo de vida, seu estilo de vida, um certo egoísmo. Eu reconheço que o vitimista ele tem aí um certo egoísmo, mas também tem muito prazer em se sentir vítima da situação. Cria-se um desgaste muito grande, né, da pessoa vitimista com o outro, quem está à sua volta, quem está ali ao seu redor. E esse desgaste é principalmente porque acaba terceirizando as suas decisões. Então assim não existe responsabilidade nenhuma. Entenda muito bem aqui a diferença de ser inseguro, que é o ato da pessoa que tem medo de tomar decisões, porque as decisões elas podem vir a se tornar trágica. Toda decisão ela pode inclusive ser errada, né? O inseguro tem esse medo. Agora, aquele que é vitimista não. Aquele que é vitimista, ele não se compromete, nem ao menos com medo. Então, como que a gente percebe essas pessoas, né? É difícil perceber, mais difícil ainda se livrar do comportamento vitimista. Porque existe o jogo da culpa, né? Lembra que eu disse? O grande esporte da pessoa vitimista é tornar a outra pessoa refém do sentimento dela. Por exemplo, você está, sei lá, conversando com um vitimista num jantar e você perde um pouco a paciência, você estoura, está no seu limite de ouvir as mesmas lamuriações. E o vitimista tem o discurso de, puxa, agora que eu preciso de você, você vai me dar as costas? É mais ou menos assim, né? Ou então ele pega e vira para você e você fala para ele, eu não aguento mais, você não anda, tudo a gente tem que fazer por você, todas as decisões a gente tem que tomar, você nunca está pronto, nunca está disposto a fazer nada nem por você mesmo. E aí a contrapartida do vitimista nesse jogo, né, jogo de colocar você como refém, é dizer para você, tá vendo? Você me agride, você não tem paciência comigo, você me trata mal e por aí vai. Então o coitadinho ou o vitimista, ele consegue inverter o jogo muito facilmente. Um discurso às vezes seu para colocar ele no lugar faz de novo ele se sair como vítima da história e você o vilão. Você deve estar pensando assim, né, Ana? Eu percebi traços de pessoa vitimista em mim e como que eu faço para mudar? Ou então como que eu faço, Ana, para não empoderar um comportamento vitimista de um filho, de uma esposa, de um amigo? Como que eu lido com o vitimismo? Não compra ingresso, simples assim, não compra ingresso, é isso mesmo. Você tem que perceber que o vitimista está sempre disposto a fazer um show, sabe?
Mas se ele não tem plateia, não existe show. Então, quando as lamentações começam, você desfoca do assunto, você não gera audiência. E quando o assunto for saudável novamente, você vai direcionando a sua atenção para que ele possa canalizar no que é sincero, no que é real, no que é fato concreto. A pessoa não vai perceber num primeiro momento, já logo de imediato, isso é fato. O vitimista não vai perceber que você está mudando já de cara. Mas a longo prazo ele percebe que o seu comportamento mudou. Você está deixando de dar atenção, você está deixando de supervalorizar a história do círculo triste que ele conta sempre a mesma, que você está mudando o seu comportamento. E isso o cérebro entende. Então é automático a longo prazo, não é a imediato, é a longo prazo, o vitimista também mudar o seu comportamento. Quando você toma essa atitude, a sessão reclamação vai começar, você não vai fazer audiência. Pode até ajudar a fazer, por exemplo, o currículo, se for o caso, né? Vamos imaginar uma situação assim. Puxa, eu não consigo emprego, ninguém me chama, não tem vaga, está desempregado, da pandemia, sei lá, zilhões de desculpas que o vitimismo faz no seu discurso triste. Tá bom, você pode ajudar a fazer o currículo, por exemplo, você pode ensiná-lo a responder e receber e-mails, mas você não vai procurar emprego para ele, você não vai à entrevista desse emprego para ele, você não vai trabalhar no lugar dele, você não vai carregar mais o fardo dele. Vamos pensar o seguinte: se você pega a história, o histórico da pessoa vitimista, você vai perceber que ele teve uma infância que ele tinha problemas de saúde, que ele era o coitadinho, que todo mundo vivia em volta dele, que os pais eram muito medrosos ou ainda são, ou super protetores, que colocaram seu filho numa redoma, até em condição de poder super protegê-lo mesmo, né? De dar super atenção. Talvez porque naquele momento foi considerado pelos pais uma necessidade até para amparar esse filho. Só que isso fez com que essa criança da super atenção supervalorizasse isso e viesse para a vida adulta sem os direitos de conquista, ou seja, ela não conquistou nada, tudo foi lhe entregado à mão. E aí ela vai manipular a situação ao seu redor para que continuar sendo vítima e ter as coisas de maneira fácil. O cérebro tem muito disso, né? De se confortar, estar sempre no seu conforto e não querer sair de lá. O que cura um vitimista? Sair da zona de conforto, criar uma ação que modifica completamente seus resultados. Bom, as pessoas vitimistas geralmente têm muita negatividade, ela acredita que seus problemas são causados por uma outra pessoa, por alguém, além dela mesma, né? Não é ela, é sempre o outro. O que ela entende, né? Ela entende que as próprias ações não têm nada a ver com a solução do seu problema e, portanto, fica totalmente desamparada, né? Nós podemos lidar com gente assim o tempo todo, o dia todo da nossa vida. Sentir essa compaixão e querer ajudar essas pessoas, tudo bem, mas mesmo sem perceber, a gente pode ser manipulado durante esse processo de, inclusive, querer ajudar. Por isso aqui vai algumas dicas que eu acho importante de acordo com as minhas observações, né? Quais são esses comportamentos que a gente consegue visualizar da pessoa vitimista? Ela sente pena de si mesma, é o primeiro de todos. O mundo é cruel, as pessoas são mais fortes do que ela. O vitimismo, ele se acha uma pessoa fraca, né? Fraca demais para mudar qualquer coisa. Então ele quer que as pessoas pensem exatamente isso, né? Eles tentam passar esse retrato pra gente, essa pintura. Que o resto do planeta não está ligando para ele, está excluindo ele de alguma coisa, mas a verdade é que o mundo exterior ele é mesmo hostil, né? E para lidar com isso, constantemente o vitimista sente piedade de si mesmo e tenta fazer com que as outras pessoas também sintam o mesmo em referência a ele. Quanto mais está ao redor de uma pessoa vitimista, mais essas pessoas ficam presas nesse papel, nessa persona que elas criam, nesse personagem.
O segundo item é que os vitimistas costumam sim manipular, talvez intencionalmente ou do perfil que eles criam, mas a pessoa sim, ela gosta de agir com impotência, sabe, para obter uma compaixão maior, uma simpatia maior, um apoio maior do outro. Isso permitirá a ele que ele brinque com qualquer sentimento alheio e que também os manipule. Você pode perceber que o vitimista ele faz coisas que faz com que você se sinta culpado por qualquer coisa que ele tenha feito e não você. No final, eles fazem isso apenas para ganhar um pouco mais de atenção e serem ouvidos. É difícil. Se eu pudesse classificar um terceiro item com essa palavra, eu acho que eu colocaria a palavra de que eles costumam ser vampiros emocionais, né? É bem isso. Eles acabam fazendo o papel de que a vítima pode ser bastante pegajosa, então ela acaba tentando atrair atenção até para ajudar o outro, para lidar com os problemas do outro, mas não é bem isso, né? É sempre para impor que seu problema, sua dor, sua angústia é maior. Eles criam a imagem assim de uma pessoa muito carente, eles recusam assumir responsabilidades e no final das contas eles dependem apenas daqueles que estão ao seu redor. Depois de ficar com alguém vitimista por um bom tempo, por um longo período, você sentirá é como se sua energia estivesse sendo sugada, suas emoções, a sua paciência. O vitimista tem inclusive o dom de desorientar um pouco quem convive com ele. Essa pessoa vai ficando irritadiça. Perceba, é como se ele realmente sugasse como um vampiro. Um quarto item é que a própria vida da pessoa vitimista está sempre no modo de espera, né? Como que essas pessoas que se fazem de vítima geralmente têm certeza do seu desamparo? Elas tentam progredir na vida, melhorar de alguma forma, basicamente? Não. Basicamente, essas pessoas ficam presas a um período da sua vida, nem para frente, nem para trás. E para piorar a situação, sempre terá pelo menos 100 mil razões das quais isso aconteceu, com que com que as tentativas dela não tenham tirado ela do lugar e que ela precise de ajuda. Então ela vai ignorar qualquer tentativa óbvia ou solução que ela mesma crie e fica sempre na codependência de que o outro realize atividades para ela, que faça, que tome atitude. É mais fácil assim. Certamente o quinto item é que o vitimista ele cria barreiras, ele cria dificuldades. Ele não gosta de ouvir que você diz sobre o comportamento dele, ou determinadas atitudes que ele tem ou que ele tenha que encarar. Então, se você for tentando mostrar para eles caminhos assim, eles não vão aceitar mesmo. Eles não percebem que eles estão sendo tóxicos para eles e para o outro. Se isso acontece, escolherão cortar vínculo com você. Se você quiser oferecer soluções que seja de acordo com a mudança de comportamento, ele vai preferir cortar vínculo, interromper a comunicação de qualquer forma. É uma mentalidade, eu posso dizer que é uma mentalidade super emocional, é irracional, cria muito caos no relacionamento e nos relacionamentos interpessoais e infelizmente quem age assim nem sempre vê os próprios erros. Ao contrário, é como eu disse, ele vai culpabilizar sempre o outro pelas coisas que o outro faz. Acaba gerando um problema de confiança, né? O vitimista ele tem aí um problema de confiar nas outras pessoas. Esse é o resultado do produto final do problema. Ele não tem autoconfiança, ele não acredita em si mesmo, ele projeta suas emoções no resto do mundo e realmente acredita que os outros são como ele está vendo, não confiáveis, e não há garantia de que alguém possa convencê-lo do contrário, tá? E aí, se eu continuar listando o meu tópico, eu posso dizer no sétimo item que ele não pode parar de comparar com os outros, ele tem que estar se comparando o tempo todo, mas nessa comparação ele precisa ganhar. Mas não é ganhar de vitória, é o ganhar de mais, é o ganhar de o pior é com ele. Vamos pensar o seguinte, por não terem autoconfiança, eles não conseguem parar de pensar que são melhores ou piores que qualquer outra pessoa.
Normalmente eles acabam se comparando de forma negativa e depois ficam deprimidos com isso. É por isso que precisa de ajuda, mas a ajuda não pode ser imposta, ela tem que ser mostrada, mas ele tem que querer essa ajuda. Não basta você sinalizar para ele, porque ele por si só dificilmente enxerga que precisa dessa ajuda. Ele tem uma autocrítica que prejudica muito, tanto para quem é vítima como para quem está ao redor, né? Então o vitimista, ele critica quem está ao seu redor, rejeita, mas precisa dessa pessoa. E eu fico pensando, na verdade nenhum de nós somos perfeitos, né? Todos nós precisamos de algo para nos completar, não estamos acabados, o que é totalmente normal para o humano. O que não é normal é você usar isso para manipular a atenção ou situações em referente a quem está junto com você no convívio. Um oitavo item é que eles estão sempre infelizes com a própria vida. Não importa que a coisa boa aconteça, não importa que uma situação nova abra no horizonte, que uma perspectiva nasça, uma perspectiva diferente nasça, não importa. A vítima, elas não levarão isso como um ponto positivo. É sério, eles nunca serão o suficiente. Não importa o que está faltando ou sobrando, sabe? Eles continuam querendo mais para si mesmo. Basicamente, eles costumam estar nesse ciclo vicioso e das queixas intermináveis, e as pessoas assim geralmente não são otimistas, nem apreciam a vida nos momentos brilhantes. Ela pode ter momentos de prazer em família, momentos de alegria com os amigos, mas ela sempre vai se puxar 2 passos para trás. O vitimista, ele nunca está um passo à frente, ele sempre está preso a um passo atrás. Você percebe, é uma coisa que eu vejo muito, posso listar como 9º item. Facilmente o vitimista causa uma intriga. Pessoas com opiniões diferentes, críticas que diferem, né, do vitimista, podem ser levadas como uma crítica, uma intriga, um estupim para uma briga. Isso é muito sério. Qualquer desacordo é tomar como um insulto pessoal, sabe? O vitimista sempre armado, sempre disposto a fazer uma guerra por nada, a atacar. A reação primeira dele é atacar. Aquele que se vitimiza, ele costuma achar que as pessoas ao seu redor querem machucá-lo mentalmente, emocionalmente. Então ele está sempre preparado para uma guerra. Tudo que você fala, ele consegue distorcer para colocar a situação dele ainda como vítima. Às vezes o teu melhor conselho, o teu melhor gesto de amor é entendido como agressão. Eles não vão assumir responsabilidade. Aqui está o 10º ponto. O problema é sempre do outro. A gente já falou isso várias vezes. O vitimista tem sempre alguém para culpar no lugar dele. Ele não entende que são as próprias ações que geram as consequências que ele vai experimentar. O fracasso dele é resultado das ações que ele não teve ou que ele deixou responsabilizar outra pessoa. Eles não têm a certeza suficiente sobre nada, não têm medo, eles têm um pouco de medo sim de assumir responsabilidades por suas ações. Eles preferem colocar tudo na mão do outro, tudo nas costas do outro. Dessa forma, eles fogem dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e acabam deixando o resto para o outro, né? Eles culpabilizam o outro o tempo todo. Você já deve ter conhecido pessoas assim, com a mentalidade de vítima. Comenta aqui embaixo desse vídeo se você conhece gente assim e o que você tem feito para lidar. Porque nos próximos vídeos a gente vai falar agora das pessoas vitimistas. Vou trazer para vocês várias histórias de pessoas que agem como vitimista e pessoas que tinham tudo para ser vítima e decidiram ser vencedores. Eu já vivenciei muita história de pessoas vitimistas. Em algum momento eu também já fui vitimista. É muito difícil você entender que a culpa é sua. Mas eu não gosto da palavra culpa, então eu sempre troco para explicar isso para o aluno. Eu digo para ele que é o resultado das ações, né? Eu gosto de observar dessa forma,
Então, assim, quando você percebe que o resultado das suas ações é negativo, é automático você querer pegar esse resultado e jogar pro outro, né? Não fui eu que fiz essa merda aí, né? É complicado, é uma das coisas mais difíceis que eu vejo, é lidar com pessoas vitimistas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um beijo pra você e tchau!